Capítulo 30 do livro de Números. Farei a leitura desse texto que trata sobre a regulamentação dos votos. E numa velocidade maior, primeiro, porque o texto ele é repetitivo mesmo, e segundo, porque é uma ótima maneira de treinar a dicção. A leitura que eu faço tranquila, devagar, é no último dia do último vídeo do dia, que acontece lá no final da noite, do mesmo capítulo, mas numa leitura mais tranquila. A regulamentação dos votos, bem rápido. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel, isso é isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor e um juramento que o obrigará a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo que eu disse. Tudo que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto a obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos, mas se o pai proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido, o Senhor livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obrigara e a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Mas qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto e obrigar-se por juramento a um compromisso, e se o marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela obrigou serão válidos, mas o seu marido o anular quando dela souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saírem dos seus lábios será válido. O seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obriga a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso, então até o dia seguinte, com isso, confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha, a moça que ainda vive na casa do pai. Então, esta é a leitura do capítulo 30 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Próximo capítulo, 31, que trata da vingança contra os midianitas.